Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. O missionário claretiano se caracteriza pelo desejo apaixonado de oferecer aos homens e mulheres toda a riqueza do mistério de Cristo Jesus. Tornar o Mestre mais conhecido, amado e servido por todas as criaturas, através do serviço missionário da palavra. Os claretianos utilizam todos os meios possíveis para trabalhar pela transformação do mundo, segundo os desígnios de Deus. São servidores da palavra a serviço da Igreja, presentes no mundo inteiro. Pela unção do Espírito Santo, se lançam em missão profética e libertadora, no seguimento de Jesus, missionário enviado pelo Pai para anunciar a Boa Nova. Nesta noite, a Câmara Municipal de Araçatuba reúne-se solenemente para homenagear, com o diploma de honra ao mérito, os missionários claretianos do Brasil, em comemoração aos 120 anos da congregação no país. E para darmos início a esta sessão solene, convidamos para tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo vereador Rivael Papinha, vice-presidente da Câmara Municipal de Araçatuba e presidente desta sessão solene. Ainda para compor a nossa mesa de honra, convidamos as seguintes autoridades: o bispo diocesano Dom Sérgio Kishave, a vereadora Beatriz, autora dessa propositura, o padre Sebastiano Franciulli, nesta noite especial para a Câmara Municipal e para a comunidade de Araçatuba, o presidente desta sessão, o vereador Rivael Papinha, solicita que a vereadora Beatriz receba e conduza a mesa de honra o homenageado desta noite, que está representando o superior provincial Marcos Louro e todos os missionários claretianos do Brasil, o padre Argemiro de Azevedo.
Agradecemos a presença de todos que abrilhantam esta sessão solene, em nome dos seguintes convidados: Padre Luiz de Fávero e o Wellington de Lima Nogueira, que é o esposo da vereadora Beatriz. Com a mesa de honra completa, convidamos todos para que, de pé, acompanhemos o hino nacional. A vereadora Tiesa não pôde comparecer a esta solenidade e mandou correspondência justificando a sua ausência. Prezada vereadora Beatriz, ao tempo em que cumprimentamos pela propositura, queremos pedir desculpas pela ausência na solenidade de entrega do honroso e justo diploma de honra ao mérito aos missionários claretianos do Brasil. Estamos vivendo períodos de grande sobrecarga de trabalho e já havíamos confirmado presença em outro evento, razão pela qual recorremos a Vossa Excelência para que, em nosso nome, faça chegar, por gentileza, aos homenageados os nossos votos de que continuem a marcar de maneira expressiva a vida das comunidades onde a ação dos missionários claretianos vem sendo sentida há tanto tempo e o será por muito mais. Atenciosamente, vereadora Tiesa.
Neste momento, o vereador Rivael Papinha, presidente dessa sessão solene, fará a abertura oficial da solenidade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento especial em nossas vidas, a gente poder estar hoje, nessa noite, a noite festiva, numa sessão solene, e que nós estamos aqui celebrando, os 120 anos da congregação no nosso país aqui, Missionários Claretianos do Brasil. Sobre a graça e a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega do diploma de honra ao mérito aos missionários claretianos do Brasil, em comemoração aos 120 anos da congregação no país. Agradecemos a presença de todos nessa data tão especial para a Câmara Municipal e para a comunidade católica de Araçatuba. E antes que possamos realizar qualquer ato nessa sessão, convido o coordenador das pastorais da Paróquia Imaculada Coração de Maria, Ivan Longini, para proferir uma oração junto com toda a comunidade. Boa noite a todos. Eu convidaria a comunidade para que a gente fique de pé e vamos rezar juntos a oração no telão. Não vai ter uma oração no telão? Não vai ter um telão? Não vai ter oração no telão, nós vamos rezar então todos juntos com o nosso marcador de páginas. Então todos juntos. Jesus, Mestre Divino, chamastes os apóstolos, nossos caminhos, das nossas famílias, das nossas escolas, e quando tiver dai coragem às pessoas, força, luz, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, além de povo de Deus e toda a humanidade. Amém. Dando sequência, eu quero aqui cumprimentar o Bispo Dom Sérgio, o Padre Luigi Fábio, que está conosco, salesiano, Padre Laurindo, Padre Sebastiano, Padre Fernando e o Padre Admiro. Para que todos possam conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos homenageados, solicito, neste momento, a exibição de um vídeo produzido pela TV Câmara, que traz um pouco da história missionária claretianos no país. A Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria foi fundada no dia 16 de julho de 1849, na Espanha. Santo Antônio Maria Claret reuniu um grupo de 5 sacerdotes que comungavam com ele as necessidades de evangelizar o povo e iniciou o serviço missionário da palavra. No Brasil, a obra claretiana teve início em 1895, com a chegada dos primeiros 10 missionários a São Paulo, de onde se difundiu para vários outros estados. O convite foi feito à congregação um ano antes, pelo bispo Dom Joaquim Arco Verde, aos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, para que se instalassem no Brasil. Hoje, a congregação marca sua presença nas 5 regiões do país, onde construíram, formaram e edificaram comunidades paroquiais.
O serviço missionário está presente no Brasil e na África, nas mais diferentes realidades e em 28 paróquias. A ação missionária dos claretianos trabalha na promoção humana, na pastoral vocacional, na formação de novos missionários, nos meios de comunicação social, na educação, nas missões e nas paróquias. São muitas as frentes de trabalho dos missionários claretianos, mas é na paróquia onde se materializa a identidade carismática da missão que, sem se esquecer das ovelhas já congregadas, sai em busca de outras. Em Araçatuba, a missão claretiana chegou em 1961. A paróquia do Imaculado Coração de Maria, inaugurada em outubro de 1957, é comandada pela congregação, assim como a São Sebastião e as capelas Centro Social Claré, São Vicente de Paulo, São Sebastião em Taveira, Sagrada Família na Vila Alba e Centro Comunitário Talita Cume, no Roseli. Nos 55 anos da permanência dos claretianos em Araçatuba, passaram por aqui 29 missionários. Hoje, a congregação mantém na cidade os padres Argemiro de Azevedo e Sebastiano Franciulli, além dos vigários Laurindo Ismanhoto e Fernando Mazula. Dedicados ao trabalho religioso e social, todos esses devotos marcaram a história da cidade com a vocação de cumprir a sagrada missão do seu fundador, Santo Antônio Maria Claret, de construir o reino de Deus entre os homens. E a Câmara Municipal de Araçatuba vem reconhecer a importância da atuação dos missionários claretianos no Brasil, concedendo-lhes o Diploma de Honra ao Mérito em comemoração aos 120 anos da congregação no país. Convido agora a vereadora Beatriz, autora do projeto que tornou possível esta homenagem, para que faça a sua saudação em nome do Legislativo de Araçatuba. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Argemiro, a quem cumprimento, na pessoa do nosso superior provincial, Marcos Aurélio Louro, que não pôde estar presente, mas está aqui sendo representado pelo nosso Padre Argemiro. Boa noite, Dom Sérgio Kchev, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Padre Sebastiano. Muito obrigada, um pároco nosso também, claretiano, lá da paróquia São Sebastião. Meu colega vereador Rivael Papinha, também lá da paróquia do Jussara, né? Mas hoje nosso presidente da nossa cerimônia, muito obrigada por estarem aqui. Eu agradeço a todos que estão aqui, é uma honra estar aqui na nossa paróquia para oferecer este título. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do mais velho, Padre Laurindo, né? Está aqui conosco já há muito tempo, muito amigo dos meus pais. Agradeço o Padre Fernando, o mais novo aqui conosco também, muito obrigada por estar aqui. Padre Luíde nos deu a honra da sua presença, dos salesianos, muito obrigada. Gostaria de agradecer, na pessoa da Maria e do Dourado, todos os nossos amigos paroquianos que estão aqui. E na pessoa da Dona Yolanda, lá do Asilo São Vicente, todas as pessoas das capelas também que estão aqui conosco. Ela tem 91 anos e está aqui conosco fazendo essa homenagem aos claretianos. Muito obrigada por estarem aqui. A Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, carinhosamente chamadas missionários claretianos, hoje marca presença, segundo o site do claré.org, em todos os continentes e em mais de 60 países, usando muitos e variados meios para evangelizar,
sendo testemunhas mensageiras da alegria do Evangelho no mundo inteiro. E aí eu fiquei pensando, em que os missionários claretianos foram importantes na vida de cada um de nós, paroquianos, que nascemos, crescemos e fomos criados e educados sob as mãos e as orientações dos missionários claretianos. Pensando nisso, Padre Argemiro, eu pensei e lembrei muito da minha mãe, do meu pai. A minha mãe era uma devota apaixonada do Sagrado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Nós tínhamos 2 imagens dos corações de Maria e de Jesus na porta de entrada da nossa casa, da casa da minha mãe. E do meu pai, que sempre participou muito aqui da comunidade, trabalhava de coração junto com todos os outros aqui. Eu guardo muito forte na minha memória, eu muito pequenininha, participando dos ECCs, ajudando, participando, às vezes só carregando o prato, só ajudando ali, participando, né? E aí eu me lembro, minha mãe gostava muito daquela música, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que sabem ser generosas. Essa música vem de pequenininha e parece que acalma o coração. Eu nasci aqui no bairro Paraíso. E tudo de mais importante, aí eu fiquei lembrando, Dom Sérgio, que eu passei aqui na Paróquia do Paraíso. Eu fiz catequese aqui, com a Dona Generosa, com a minha mãe foi minha catequista, com a Dona Luzinete, com o Ivan foi meu catequista, né? Depois eu fui crescendo, aí a gente era garçonete nas quermesses. Você lembra, Edneuza? A gente ajudava a montar as mesas, né, Maria? A gente vendia correio elegante, Padre Argemiro, e eu era garçonete aqui na paróquia. A gente ajudava a Dona Nica a fritar salgadinho, tinha senhorinhas que ficavam fritando salgadinhos. Eu cresci mais, e aí eu virei catequista. Eu me lembro muito do Padre Lauro, organizando as pastorais, organizando a catequese. Eu sempre acompanhando minha mãe lá nas comunidades eclesiais de base, lá no Roseli, com a Dona Dina, né, Dina? Eu sempre procurando participar, elas levando a alegria do Evangelho para o povo. Depois eu cresci mais um pouquinho, nós tínhamos um grupo de jovens muito animado aqui. Parceiros, companheiros, participativos. O Ivan acompanhava a gente. Nós organizávamos e cantávamos na missa das 10. O Padre Miller de vez em quando ficava bravo com a gente, porque os jovens, né, no arrobo da juventude, mas sempre orientando a gente, acompanhando, aconselhando, né? O Padre Miller sempre muito bravo, mas sempre muito companheiro e muito parceiro também. E eu conheci o meu marido aqui na Paróquia do Paraíso, no dia 4 de setembro de 93, no casamento do Valdinei e da Tânia. E eu comecei depois a namorar, Padre Argemiro, porque o padre Amantino era padrinho de casamento deles lá no civil, lá na festa, né, Maria? E pediu para eu fotografar, e meu marido também era padrinho de casamento. E aí eu conheci meu marido. Nós casamos 1 ano depois, aqui na Paróquia do Paraíso, sob a bênção do Dom Irineu e do Padre Miller. Né? Eles vieram, o Padre Miller aceitou ele vir aqui, o Dom Irineu ainda era bispo, já tinha separado, era de Lins, mas veio aqui conosco, nos unir. Um dia antes de ganhar minha filha Mariana, cadê a Mariana? Ali, a Mariana ali. Eu vim aqui, eu estava aqui na missa com a minha mãe, era a missa de Corpus Christi. Eu, barriguda, vim aqui na missa com a minha mãe, rezar para que Deus abençoasse o parto. E por isso é o nome dela. Mariana foi dada ao Imaculado Coração de Maria,
por isso é a minha Mariana, é a minha filha mais velha. Ela foi batizada aqui também pelo Padre Miller. A minha Maiara, minha segunda filha, foi batizada na paróquia São Sebastião pelo Padre Sampaio, que participou também do meu casamento. As duas foram batizadas no dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro. Então, quando eu estava decidindo se eu sairia candidata ou não, foram os companheiros, isso em 2012, foram os amigos aqui da Paróquia do Paraíso que me chamaram a atenção para a responsabilidade dos cristãos na construção de um mundo melhor. Eu me lembro quando o Valdir Correia me pegou ali no cantinho na igreja e falou: Beatriz, nós cristãos precisamos fazer a nossa parte também na política. Lembra, Valdir? Eu me lembro, isso foi decisivo na sua fala. Conversamos muito com o Moraes e com a Arlene. Aí, nos momentos mais difíceis aqui do meu mandato, era com o Padre Argemiro que eu vinha conversar, né, Padre Argemiro? Pedir orientação, pedir um caminho, para a gente não se perder no meio dele. De depois, com o Padre Sebastiano, fazendo outras conversas. Em momentos... nós que tivemos a bênção de nascer e que tivemos a oportunidade de conviver mais de perto com vocês, padres claretianos, nós aprendemos a respeitar as pessoas, a ouvir, a acolher, a servir, a frutificar nos frutos do Espírito Santo, como o Padre Fernando falou na última missa do domingo. Às vezes a gente não consegue, né? Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente procura perseverar, vivendo na luta constante com a gente mesmo. Mas às vezes a gente cai, tropeça, levanta, busca ajuda, volta aqui, né? E particularmente eu me sinto muito honrada por essa data dos 120 anos dos missionários claretianos no Brasil ter ocorrido em um ano do meu mandato como vereadora, Padre Argemiro. É uma alegria poder honrar e homenagear os padres da paróquia onde eu nasci e onde eu cresci. Todos os padres e leigos missionários claretianos que fizeram parte da minha vida, da vida da minha família e de todas as famílias aqui da nossa paróquia e da paróquia São Sebastião. É uma alegria poder participar desse momento. Eu gostaria de deixar o meu abraço, meu respeito e minha admiração para o nosso superior provincial, Marcos Aurélio Louro, que espero que o senhor leve para ele, Padre Argemiro, que não pôde estar aqui. Muito obrigada por estarem no Brasil. E eu tenho certeza que o que fizeram na minha vida também aconteceu na vida de muitas pessoas aqui. E foi por isso que eu fiz questão de fazer essa homenagem, com a ajuda de todos os colegas vereadores. Todos os colegas votaram para que esse voto fosse aprovado na Câmara. Portanto, não é mais uma homenagem da vereadora Beatriz. É de todos os vereadores de Araçatuba que reconhecem o trabalho dos missionários claretianos. A congregação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria fizeram e fazem parte da nossa vida. Eu sei que os nossos passos dependem muito das escolhas que nós tomamos no dia a dia nosso. Mas ter vocês nos ajuda a sermos um pouco melhores, a vivermos com mais alegria as dificuldades de ser cristão nos dias de hoje. Muito obrigada.
Senhor presidente, neste momento abriremos um espaço em nosso protocolo para que as pessoas da comunidade possam expressar seu carinho aos missionários claretianos. Primeiramente, convidamos o grupo de canto da Igreja Imaculado Coração de Maria para apresentar a música Missionário do Reino. Enquanto nós ouvimos a música Missionário do Reino, nós acompanhamos a entrada do Carlos, né?
que estava representando Santo Antônio Maria Claré, e da Luana, que estava representando Imaculado Coração de Maria. Agradecemos a participação de vocês. Para fazer uso da palavra, neste momento, em nome de todos os movimentos e pastorais da comunidade, convidamos o coordenador das pastorais, Ivan Longini. Antes de começar, gostaria de cumprimentar a mesa, Vossa Excelência, representando aqui o presidente da Câmara, o vereador Rafael Papinha, Vossa Excelência, a vereadora Beatriz Soares Nogueira, que nos prestigia, né, com essa homenagem. Cumprimentar também a Vossa Eminência, Reverendíssimo Bispo Diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Kcheve. Pronunciei certo, Dom Sérgio? O nome? Reverendíssimo Padre Argemiro de Azevedo, Reverendíssimo Padre Sebastiano Núncio Franciulli, Reverendíssimo Padre Luigi Fávero, e também os nossos missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria, o Padre Ismaniotro e o Padre Fernando Mazula, que está aqui presente. Todos nós fazemos parte dessa grande família, que são os missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria, os populares claretianos. Todo professor de história gosta de um pouquinho do passado, um pouquinho da recriação histórica do momento. Então, serei breve nas minhas palavras de agradecimento, mas não poderia, em nenhum momento, esquecer que a paróquia do Imaculado Coração de Maria, ela foi criada nas divisas das paróquias Nossa Senhora Aparecida e São João Batista e São Judas Tadeu, sendo instalada em caráter provisório na capela do Asilo São Vicente de Paulo, no dia 26 de outubro de 1957. O primeiro pároco foi nomeado pelo senhor bispo da Diocese de Lins, Dom Henrique Gelaim, foi o Monsenhor Luso Augusto da Cunha Sornas, que era representante do clero diocesano. No ano seguinte, em janeiro de 58, o senhor bispo Dom Henrique Gelaim a abençoou e colocou a pedra fundamental da nova matriz. Assumiram a paróquia os missionários claretianos em 1961, lá no Asilo São Vicente. Acho que a Maria Dourado lembra muito bem disso, né? O primeiro pároco foi o padre Roberto Pérez, que ele foi até 66, auxiliados pelos padres José Maria Montresor e o padre Eduardo Tormo. Depois vieram o padre José Jorge Anderi, que foi até 68, depois o padre Irineu Ferreira, que foi até 77, o nosso querido padre Lauro de Araújo Franco, foi até 1989, em seguida o padre Amantino Ferreira da Costa, que foi até 92, depois o padre Manuel Miller, que foi até 96, em seguida o padre Américo Romito, que foi até 99, e foi ele que deu início à obra, né, aqui da nossa igreja. Depois veio o padre Írio Risse, que foi até 2002, desculpem, e depois, 2003 para cá, que exerce a função de pároco, o padre Argemiro de Azevedo, que deu início às obras do novo salão paroquial. E também ele estava presente na festividade dos 50 anos da nossa paróquia. E lembrando que o ano que vem, o tempo passa rápido, estaremos comemorando os 60 anos da presença claretiana em Araçatuba. E as nossas comunidades aqui reunidas, Imaculado Coração de Maria e São Sebastião, se alegram e muito, e se sentem profundamente agradecidos a Deus pela presença claretiana em nosso meio. Durante todos esses anos, a característica principal da presença claretiana junto ao nosso povo foi o ministério da palavra, com a qual os sacerdotes comunicaram a todas as pessoas o mistério íntegro de Cristo. Portanto, a razão de ser dessa presença claretiana em nossas comunidades foi sempre comunicar Jesus Cristo pelo anúncio do Evangelho.
Os missionários claretianos, como já foi dito aqui no início, se caracterizam pelo desejo apaixonado de oferecer aos homens e mulheres toda a riqueza do mistério de Cristo Jesus, através da atualização do Evangelho nos dias de hoje e principalmente através da história. O objetivo da presença deles aqui sempre foi unicamente tornar presente Jesus Cristo, mais conhecido, amado e servido por todas as criaturas através do serviço missionário da palavra, que aconteceu por todos os meios possíveis e que se exprime pela transformação do mundo segundo os desígnios que Deus tem como meta. Os claretianos nos ensinaram a sermos servidores da palavra, a serviço da Igreja Particular de Araçatuba, aqui também na Diocese de Araçatuba, para atender às necessidades do nosso tempo, a partir do profetismo da palavra, que recebemos pela unção do Espírito Santo, que nos lança em missão profética e libertadora, no seguimento de Jesus. E também que nos tornou leigos, leigos missionários enviados do Pai para anunciar a Boa Nova. Os claretianos deixam aqui uma rica herança espiritual. Os dons que os missionários claretianos nos passaram de Claré continuaram e continuam a serem desenvolvidas em nossas paróquias. Por isso, temos tantos bons leigos citados pela Beatriz. Leigos e leigas, o que nos faz sentir que somos uma comunidade convocada pelo Espírito para o anúncio da palavra, que somos uma comunidade de vida, vejam bem, uma comunidade de vida com Cristo e com os irmãos, e que somos enviados a proclamar a todos a boa nova do reino. Nós também, leigos e leigas, herdamos de Claré, através dos missionários, uma espiritualidade de ouvintes e servidores dessa palavra. Acolher a palavra é o que nos torna discípulos, anunciá-la e testemunhá-la é o nosso modo de seguir a Jesus. Contemplamos o Mestre e escutamos sua palavra para anunciar o reino, abrindo-lhe nosso coração e partilhando as angústias e as esperanças de nossos irmãos nos tempos modernos. Os claretianos também nos ensinaram, isso é muito bonito, que é a mediação de Maria. Nós aprendemos uma espiritualidade corde-mariana. Aprendemos no coração de Maria o caminho da escuta. Maria, habitada pela palavra, não viverá dividida, nem será insensível aos clamores de Deus nos homens. Ela nos ensina que sem coração, sem ternura, sem amor, não há palavra digna de crédito. E aí, finalizando e sintetizando essas palavras, a gente pode dizer o seguinte, que a síntese da espiritualidade que nos foi passada e que recebemos dos missionários claretianos aqui na Araçatuba é esta: o Espírito do Pai e do Filho, Espírito também de nossa Mãe, é o centro integrador de todas as dimensões de nossa vida e missão. A partir dele, nos consagramos a Cristo e ao coração de Maria, em perfeita vida apostólica e evangélica, orando e sofrendo pela salvação dos homens, para a glória de Deus Pai. Por todas essas riquezas plantadas no meio do nosso povo, agradecemos mais uma vez profundamente os claretianos por estarem caminhando junto de nós. Muitíssimo obrigado e que a intercessão de Claré e as bênçãos de Deus nos iluminem sempre. Convidamos agora os padres Argemiro de Azevedo, Sebastiano Franciulli, assim como os vigários Laurindo Esmanhoto e Fernando Mazzola, para que se posicionem de frente à mesa de honra, a fim de receber o carinho e o agradecimento da comunidade que se faz neste momento na forma de flores. Por favor.
padre Sebastiano receberá a sua flor de Geraldina Santana Araújo. O padre Argemiro, de Salvina Ferreira de Oliveira Silva. O padre Laurindo, de Vicentina Maria Gomes Barros. E o padre Fernando de Silvia Sakamoto. Convidamos agora a senhora Marisa Longini, que vem presentear os missionários claretianos de Araçatuba, em nome de todos os leigos da comunidade, com um quadro para a casa paroquial. Quem recebe o presente é o padre Argemiro de Azevedo. Viva os claretianos! Também para prestar homenagem ao padre claretiano Sebastiano Franciulli, convidamos a secretária Márcia Helena Pedroso Baptista para a entrega de uma placa. A Márcia vai ler o que está dizendo a placa. A paróquia São Sebastião parabeniza Padre Sebastiano pelos trabalhos realizados como missionário claretiano. Pedimos aos homenageados que retornem aos seus lugares para que possam estar melhor acomodados, a fim de acompanhar mais uma apresentação do grupo musical Imaculado Coração de Maria, agora com a melodia Coração Missionário. Senhor.
Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o padre Sebastiano Franciulli, que vai falar em nome dos padres claretianos de Araçatuba. ...120 anos da presença claretiana aqui no Brasil. O início da congregação, nós vimos pelos slides tudo, a Congregação de Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, mais conhecida como Padres Claretianos, foi fundada no dia 16 de julho de 1849, na cidade espanhola de Vic. Santo Antônio Maria Claret reuniu um grupo de 5 sacerdotes que comungavam com ele quanto às necessidades de evangelizar o povo. E com eles iniciou esta grande obra para o serviço missionário da palavra. Antônio Maria Claret dizia que seu espírito era para todo o mundo e queria usar todos os meios possíveis para levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. No Brasil, a obra claretiana teve início no dia 19 de novembro de 1895, com a chegada dos 10 primeiros missionários, 6 sacerdotes e 4 irmãos missionários. Em São Paulo, de onde se difundiu para vários outros estados. À sua chegada, os religiosos instalaram-se provisoriamente junto à Igreja da Ordem Terceira Franciscana, no Largo de São Francisco, e aí permaneceram por 2 anos até a transferência para o lugar definitivo, a Casa-Mãe, na Rua Jaguaribe, aonde nós temos essa casa até os dias de hoje, aonde também foi criado o Colégio Claretiano. A inauguração da Casa-Mãe aconteceu no dia 6 de janeiro de 1897. Hoje, o local é ocupado pelo Colégio Claretiano. Em 13 de 3 de 1897, iniciou a construção da Igreja do Imaculado Coração de Maria. No dia 2 de 2 de 1899, essa igreja também se tornou um santuário. Foi construído e acabou a construção e foi aberto assim ao público, também se tornou catedral até o ano de 1954. Por muito tempo ficou como catedral de São Paulo. Com o correr do tempo de São Paulo, da Rua Jaguaribe, da Igreja Santuário e daquela casa-mãe dos missionários claretianos, foram se espalhando de muitos modos pelas cidades e pelos campos os frutos do seu trabalho apostólico, missões populares, retiros ao clero, novenas e tríduos, semanas santas e também semanas eucarísticas. Os missionários claretianos, no começo, eles eram colocados, assim como na palavra, eles eram chamados sempre para também pregar em retiros e retiros marianos. Por isso, Cordes Maria Filho. E vieram as atividades no campo também editorial e educacional, hoje melhorados e expandidos. Nesse sentido, merecem destaque a editora e gráfica e livraria Ave Maria. Ave Maria, todos nós conhecemos a revista, ela foi assim fundada no dia 28 de maio de 1898. E depois, mais tarde, nós também temos pela gráfica a Bíblia Ave Maria. É a Bíblia assim que é mais adquirida do Brasil. São mais de 100 mil exemplares por mês que são assim vendidos. Desde a sua chegada no Brasil, os missionários claretianos sempre serviram o povo de Deus e a Igreja do Brasil em muitas paróquias, lugar privilegiado do serviço da palavra. Pequena porção do povo de Deus.
De norte a sul desse nosso imenso país, os claretianos construíram, formaram e edificaram comunidades paroquiais. Hoje, o serviço missionário da província claretiana do Brasil está presente em 28 paróquias no Brasil e também no nosso campo de missão na África. Nas mais diferentes realidades, dentre tantas frentes de trabalho dos missionários claretianos no Brasil, as paróquias são de maior número e as que mais materializam nossa identidade carismática, pois a paróquia missionária claretiana deve ser aquela que, sem esquecer as 99 ovelhas já congregadas, sai em busca daquela que ainda está longe do redil, do bom pastor. Em Araçatuba, os missionários claretianos chegaram logo no começo do mês de março de 1958. A comunidade, na época, colocar a pedra fundamental aqui, foi em 1º de janeiro, se não me engano, foi de 1958 também, tudo, né? E depois nós vemos os trabalhos também que eram realizados aqui. Eu tive curiosidade, no passado, de fazer um estudo, né, de tudo da igreja aqui em Araçatuba, e também tem uma boa parcela dos trabalhos também dos primeiros claretianos que atuaram aqui. O padre Estrimundo Roberto Pérez, que foi colocado aqui, e outros mais, né? Mas o trabalho missionário também era bem arrojado, e o modo também como, né, eles iam também divulgando essa boa nova, a palavra de Deus. Nós temos um memorial também dos claretianos. O missionário claretiano faz um esforço para viver a definição de missionário que Claré nos deixou. Um filho do Imaculado Coração de Maria é um homem que arde em caridade e abrasa por onde passa. Deseja eficazmente e procura por todos os meios inflamar o fogo do divino amor. Nada o detém, alegra-se nas privações, enfrenta os trabalhos, abraça os sacrifícios, compraz-se nas calúnias, alegra-se nos tormentos e dores que sofre, e gloria-se na cruz de Jesus Cristo. Não pensa senão em como seguir e imitar Cristo na oração, no trabalho e no sofrimento, procurando sempre e unicamente a maior glória de Deus e a salvação dos homens. Santo Antônio Maria Clarete. Convidamos para fazer uso da palavra o bispo diocesano Dom Sérgio Quicheve. Boa noite a todos. Quero saudar o vereador Papinha, que preside esta sessão solene, a vereadora Beatriz, que é autora do projeto dessa homenagem, que gerou essa sessão solene, e saudar os padres claretianos que são homenageados aqui e recebem a homenagem da congregação. Primeiro o padre Argemiro, que é o pároco aqui desta paróquia, e representa também o provincial dos padres claretianos nesta sessão solene, o padre Sebastiano, pároco da paróquia São Sebastião, o padre Laurindo, tão querido, né? O padre Fernando, que está há menos tempo conosco, mas já está integrado conosco. Quero saudar também o padre Luigi, o reitor do Unisalesiano, que vem também a esta sessão solene nos honrar com a sua presença. E saúdo a cada um de vocês, os agentes do pastoral aqui desta paróquia, desta comunidade, que vieram para participar deste momento. Como bispo diocesano, eu quero parabenizar, primeiro,
o Legislativo pela iniciativa em prestar essa homenagem num reconhecimento público da presença dos claretianos no Brasil e, é claro, pela presença deles aqui na nossa cidade, na nossa diocese de Araçatuba. E parabenizar a comunidade aqui, porque a beleza da participação nossa nessa noite está exatamente em que nós fazemos parte dessa história. E fazer parte dessa história, dos 120 anos da presença dos claretianos no Brasil, é uma bênção de Deus. Porque Deus se serve das pessoas para chegar com a sua graça, com o seu amor, com a sua boa nova. E aqui, nessa comunidade, ela chegou através dos padres claretianos. Isso é um presente. E nós fazemos, então, parte dessa história, como diocese, como igreja, como membros da comunidade, como cristãos, como membros da igreja. E a beleza de uma homenagem como esta é exatamente o reconhecimento público do poder público, através do Legislativo. Quer dizer, uma ação que ela é reconhecida e é proclamado esse reconhecimento. E aqui está a beleza da nossa solenidade nessa noite. Então eu quero agradecer, como já agradeci no início, de um modo muito especial a vereadora Beatriz, porque ela narrou exatamente isso que eu estou dizendo, Como é bonito contar a história, desde o tempo da infância, da juventude, da adolescência, da juventude, e agora uma história que continua. Como nós vamos, assim, escrevendo a nossa vida através dessas benesses ou dessas maravilhas que chegam até nós e são agora reconhecidas. Então, como bispo diocesano, em nome de toda a diocese de Araçatuba, parabenizo a todos por essa sessão solene maravilhosa e que Deus continue abençoando aqui a nossa diocese, essa paróquia de modo especial, pela ação evangelizadora dos missionários que estão à nossa frente hoje, os padres que foram homenageados e na pessoa deles, a congregação dos claretianos. Parabéns a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Solicito que o cerimonial desta sessão solene faça a leitura da honraria que será entregue. Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 2, de 2 de maio de 2016, concede o Diploma de honra ao mérito aos missionários claretianos do Brasil, em comemoração aos 120 anos da congregação no país. Araçatuba, aos 19 de maio de 2015. Assina a honraria vereador Cido Saraiva, presidente. Autora do projeto, vereadora Beatriz. Neste instante, convidamos a vereadora Beatriz e o homenageado, o padre Argemiro de Azevedo, que está representando os missionários claretianos do Brasil, para que se posicionem à frente da mesa de honra para a entrega do diploma de honra ao mérito. E o bispo e o Papinha viessem aqui, por favor, para tirar uma foto de Dom Sérgio. Aqui, né?
Neste momento, convido o nosso homenageado, Padre Argemiro de Azevedo, para falar aos presentes. Cumprimento a presidência da mesa, na figura do senhor Rafael Papinha, vereador, a Beatriz, nossa amiga, Padre Sebastiano, Dom Sérgio, nosso bispo diocesano. Agradeço a presença de Dom Padre Luigi, da reitoria do Unisalesiano, os meus colegas e a toda a comunidade aqui da paróquia Coração de Maria e paróquia São Sebastião. O Padre Provincial me encarregou de ler essa mensagem nessa noite, em agradecimento a essa honraria que a congregação recebe nesses seus 120 anos de presença no Brasil. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. Eclesiástico 44:1. É com muita alegria e orgulho que, em nome dos missionários claretianos do Brasil, agradeço a homenagem pela comemoração dos 120 anos de nossa presença no país. Agradeço de modo particular a autora deste projeto, a vereadora senhora Beatriz Soares Nogueira. Tenho certeza que o Senhor nosso Deus e a Virgem Maria, nossa Mãe, saberão vos recompensar por tanta docilidade e principalmente pelo serviço prestado em prol dos cidadãos araçatubenses. Um pouco da história. Os primeiros claretianos partiram da Espanha para o Brasil ao raiar do dia 24 de outubro de 1895, data em que a congregação celebrava o 25º aniversário do falecimento de Santo Antônio Maria Claret, o qual tinha um grande sonho, profecia, evangelizar a América do Sul, a quem chamava carinhosamente a Vinha Nova do Senhor. De lá partiram 10 missionários, sendo 2 padres e 4 irmãos, ou seja, partia a totalidade e a diversidade da vocação missionária claretiana. Partiram do porto de Barcelona, rumo ao porto de Santos, rumo às terras assim definidas pelos sonhadores e destemidos missionários. Durante todo o dia, eles escrevem, 15 de novembro de 1895. Fomos costeando as terras do Brasil, sem perder de vista, admirando a variedade, número e frondosidade das inúmeras ilhas que a ocupam. Não nos cansamos de olhar e admirar coisa tão rara e nunca vista pelos habitantes lá da nossa terra. Ao amanhecer do dia 19 de novembro de 1895, portanto há 120 anos, nossos missionários chegaram à Baía de Santos. Podemos imaginar com que esperança esses 10 missionários tocaram o solo brasileiro. Não tenho dúvidas de que seus corações viveram um misto de alegria, surpresa e admiração, acompanhados, é claro, de uma certeza. O sonho do pai fundador deixava de ser apenas um sonho, tornava-se realidade. Portanto, a cidade de Santos e seu porto foram, por muitos anos e para muitos claretianos, a porta de entrada para a realização do sonho missionário. Não podemos negar, os 10 missionários chegaram com uma nova luz e uma nova voz a serviço do reino. Chegaram com a certeza de que o carisma claretiano tinha muito a contribuir para a construção do reino na jovem igreja da terra de Santa Cruz. O Espírito que semeou há 120 anos a pequena semente, chamada Missionários Claretianos, em solo brasileiro, é o mesmo Espírito que continua guiando e suscitando em todos nós a saudável inquietude do reino. É o mesmo Espírito que nos acompanha durante
diante dos desafios, dificuldades e novidades de cada dia. É o mesmo Espírito que continua nos oferecendo a graça de conduzirmos nossa missão com audácia, testemunho, alegria e criatividade, que continua nos dando força para que não nos cansarmos de olhar, admirar e transformar a realidade que nos circunda. É o mesmo Espírito que segue nos protegendo, apoiando e suavemente falando aos nossos ouvidos de missionários: perseverem, sigam em frente, eu conto com vocês. Não podemos deixar de recordar neste dia a celebração dos 55 anos de nossa presença em Araçatuba. Elevemos ao Senhor, razão de nosso ser e existir, um hino de louvor e gratidão por tão grande dádiva, por tão grande bênção. Que o Senhor, Pai das misericórdias, continue derramando as mais abundantes graças sobre as comunidades do Coração de Maria e São Sebastião, principalmente a graça da fidelidade e das vocações missionárias. Agradeço também aos missionários claretianos de ontem e de hoje, que com amor e dedicação foram e continuam sendo testemunhas, mensageiros da alegria do Evangelho. Junto à Igreja Particular de Araçatuba, aos nossos irmãos Argemiro de Azevedo, Laurindo Esmanhoto, Sebastiano Franciulli e Fernando Mazula, nosso muito obrigado pela dedicação e fidelidade missionária. Que jamais esqueçamos da nossa história, pois ela guarda e protege os fundamentos que dão sentido ao nosso presente e plenitude ao nosso futuro. Olhar para o passado não é olhar para uma realidade distante e desvinculada de tudo e de todos, mas sim para uma realidade vinculante, uma realidade plena de sentido. É olhar para a nossa herança. E que herança? Uma herança que nos orgulha de sermos o que somos, missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria. Delego ao Padre Argemiro de Azevedo, superior da comunidade Cordes Maria Filhos e pároco do Coração de Maria, para que, em nome da província claretiana do Brasil, receber oficialmente a referida e merecida homenagem. Que o Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio Maria Claré abençoe a todos. No Imaculado Coração de Maria, Marcos Aurélio Louro, superior provincial, província claretiana do Brasil. Agora, para a vereadora Beatriz fazer os agradecimentos e, na sequência, o Dom Sérgio faz a nossa bênção. Eu pedi para o presidente quebrar o protocolo para eu fazer, primeiro, agradecer os funcionários da Câmara Municipal que se deslocaram até aqui para estarem conosco. Então, no nome da Fátima, do AG, eu gostaria de agradecer aos funcionários todos da Câmara que estão aqui. A gente não percebe, mas eles estão todos olhando e cuidando e fazendo a coisa acontecer. Gostaria de agradecer o pessoal da TV Câmara também, que está aqui filmando e registrando o evento. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Ivan, leve o nosso abraço no Conselho Pastoral Paroquial, a todas as pessoas, e do Mirão. Agradecer a presença, Mirão, a parceria, e leve um abraço ao pessoal da Comissão Administrativa. Gostaria de agradecer muito especialmente os padres claretianos que estão aqui, Padre Sebastiano, Padre Argemiro, Padre Laurindo e o Padre Fernando. Agradecer a presença do Padre Luigi e, com muito carinho, agradecer 4 pessoas que também ajudaram o pessoal do meu gabinete, que eu gostaria de agradecer também, mas ajudaram a organizar este evento. Queria que essas pessoas se levantassem: a Alice, o Manuel, a Edneuza e a Iracema. Parece que a Iracema está lá cuidando do lanche, mas eu gostaria de uma salva de palmas dessas pessoas que trabalharam muito para que isso acontecesse. Levanta, Alice. Muito obrigada, em nome de todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigada.
E lembrar de convidar, o Padre Argemiro pediu para lembrar que depois ali no salão vai ter um lanchinho para a gente se confraternizar. Obrigada, presidente. E gostaria que o bispo, então, fizesse a bênção final. Vamos, então, todos ficar em pé, fazer um instante de silêncio, depositar nas mãos de Deus esta sessão solene, agradecendo tudo aquilo que nós realizamos até hoje na nossa caminhada como igreja, como povo de Deus, como cidadãos, e agora invocar sobre nós também a bênção. Eu convido o Padre Sebastiano e o Padre Argemiro, que estão aqui à mesa comigo, que estendam comigo a mão sobre o povo para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ó Pai de infinita bondade, volvei o vosso olhar compassivo sobre estes vossos filhos e filhas e concedei-lhes a graça do vosso amor, a fim de que possam sempre mais crescer na fé, na esperança e no amor. Abençoe-vos o Deus amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nada mais havendo, encerro a presente sessão, que foi realizada sob a graça e a proteção de Deus. Agradeço a participação das autoridades, de toda a comunidade, dos funcionários da Câmara de Araçatuba e de todo o público. Boa noite.